Ney Nunes é candidato ao cargo de governador do estado do Rio de Janeiro pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro, e agora vamos dedicar um pouco às questões nacionais. Hoje o Brasil vive uma necessidade de mudanças também, quer dizer, o mundo está muito mais acelerado e é preciso ver como é que nós vamos nos inserir nesse grande contexto. O que é preciso fazer agora, na sua opinião, para termos um governo melhor, com resultados mais eficientes e um povo também mais satisfeito? Olha, Sidney, o modelo econômico que vem sendo implantado no Brasil desde a época do presidente Collor, né, é um modelo que vem levando à desindustrialização. O Brasil está se tornando cada vez mais um exportador de commodities, né, de minerais, produtos agrícolas, né, e um importador de serviços e de produtos industrializados, né. Uma população tão grande como a nossa, de mais de 200 milhões, vai sofrer com certeza as consequências disso. Um país agroexportador, ele oferece muito poucas oportunidades. Acho que o Brasil hoje é vulnerável. Com certeza, é uma economia mais vulnerável nesse aspecto, né? Porque ele está retrocedendo no campo da tecnologia, no campo do conhecimento, né? E na área industrial, né? E hoje sofremos as consequências também de um modelo rodoviarista que foi implantado lá nos anos 50 e que vem se acelerando ao longo do tempo. E que foi no sentido de atender aos interesses da indústria automobilística, da indústria do petróleo. Naquela época o Brasil ainda não produzia petróleo, né? E hoje as consequências desse modelo rodoviarista estão sendo sentidas a nível nacional, inclusive aqui no nosso estado. Quer dizer, o modelo estava errado desde 50, foi aprofundado agora e nós estamos numa sinuca de bico por conta disso. Olha, principalmente a partir dos anos 90, né, nós estamos observando que se aprofundou esse modelo, né, no sentido de quê? De que é um país que retrocede, né? A nossa indústria foi desnacionalizada, o parque industrial diminuiu, né? E você sabe que nessa troca entre produtos brutos, produtos minerais, agrícolas e produtos beneficiados, né, produtos de alta tecnologia, é muito desigual. Nós tivemos governos mais liberais, menos liberais, passamos por uma ditadura, tivemos um governo mais de esquerda, ou pelo menos um governo mais à esquerda naquele momento, que conseguiu se organizar, que até ungiu a presidência da República um operário, que era o Lula, ou um ex-operário pelo menos, e se imaginava que ali tivéssemos uma mudança de rumo. Não tivemos, os governos em geral falharam. Onde esse modelo não foi rompido? Olha, a política econômica do governo Lula, ela seguiu o que já vinha sendo traçado, né? Tanto que o mercado financeiro nunca lucrou tanto, como o próprio presidente diz isso, né? E com orgulho, infelizmente, né? O Brasil continua preso à lógica da dívida interna e externa, né? Mais de 40% do nosso orçamento é para pagar dívida aos banqueiros, né? E sobra muito pouco para os investimentos que são necessários à maioria da população ao desenvolvimento do país. Então esse modelo não foi modificado. Se fez algumas pequenas políticas compensatórias, né, que na verdade são acessórias. E você vislumbra uma mudança de curtíssimo prazo, porque o PCB não tem condições de arrebanhar, pelo menos pelo voto, não tem condições de arrebanhar essa insatisfação ou essa concordância com a sua visão. E aí como avançar? Olha, nós entendemos que a partir de 2013, com aquelas grandes manifestações que ocorreram, né, e que foram o estopim de um acúmulo de insatisfações, a conjuntura política e social do país começa a mudar, né? É possível uma tomada de consciência para começar a dar um basta nessa situação, a mudar os rumos do país. É óbvio que as coisas não mudam num estalo de dedo de uma hora para outra, mas com uma tomada de consciência, né, com o fortalecimento do movimento popular, do movimento dos trabalhadores, né, é possível a gente avançar. Eu acho que a população já está percebendo que esse modelo está esgotado, né, e que precisamos construir uma alternativa nova. Para nós do PCB, a alternativa tem que ser anticapitalista, né? Vou voltar a dizer aqui, o capitalismo aprofunda as desigualdades, né? Hoje, basta a gente ver o que acontece na Europa, nos Estados Unidos, estão atacando o direito dos trabalhadores, está se retrocedendo em termos de política social. Isso já está acontecendo aqui no Brasil também. O socialismo também está falido, na sua opinião? Não, muito pelo contrário. O socialismo é alternativa ao capitalismo, né? É claro que as experiências socialistas, elas, ao longo do tempo, sofreram reveses, né? Mas a proposta socialista ela continua vigente,
né? Até porque as grandes mudanças na história não se dão, não são mecânicas, né? Ela é feita de avanço, de recuo, né? Com as experiências que os próprios povos vão adquirindo, né? E o socialismo continua como a única alternativa viável, né, a essa barbárie capitalista que cada vez mais se aproxima. Nós estamos num mundo hoje que está muito próximo de uma conflagração generalizada. Nós estamos vendo aí conflitos bélicos em vários países, né, recursos naturais sendo saqueados, né. Tivemos o exemplo da Síria, da Líbia, agora esse ataque brutal ao povo palestino, né, um verdadeiro genocídio que nós fazemos questão de denunciar. Entendeu? Então nós vivemos num mundo conflagrado, né? E o socialismo é o caminho da paz e do progresso, nós entendemos assim. A propósito, como é que o governo brasileiro deve se posicionar no campo externo, na nossa política externa? Qual é a sua visão de como nós estamos, o que precisamos mudar? Porque já sabemos que vivemos uma crise econômica, vivemos uma divisão social muito grande, uma pobreza ainda por ser enfrentada. Os brasileiros estão realmente vivendo um quadro ainda de desequilíbrio. Na sua opinião, como é que deve ser a nossa política externa? Tem que ser uma política externa claramente independente. Nós não podemos estar subordinados, né, ao interesse das potências capitalistas, né? Porque quando a gente se subordina, né, a gente vai contra os interesses do nosso povo, né? Nós temos que ter uma política que defenda o país, defenda a nossa soberania, defenda as nossas riquezas, né, e defenda a nossa economia desses ataques, né? E ter um relacionamento pacífico de colaboração na América Latina, com os países da África, né? E ter relações com todos os países, mas sem subordinação política e econômica. Como é que deve ser a nossa relação com os Estados Unidos? Olha, tem que ser uma relação respeitosa, né? Nós temos que exigir respeito. Vou dar um exemplo agora desse caso aí da espionagem contra a presidente. Isso é um escândalo, né? E ficou no protesto, né? Ou seja, os Estados Unidos hoje ele tem uma política de ingerência em todos os demais países. Ele tem bases militares espalhadas pelo mundo todo. E seu serviço de espionagem está aí agindo diuturnamente. Agora, Ney, sem mudar o quadro nacional, é possível mudar o quadro estadual? Olha só, as mudanças elas têm que começar por algum lugar, né? É claro que nós não vamos decretar o socialismo no estado do Rio de Janeiro. Mas medidas em direção ao bem comum, ao interesse coletivo, elas podem e devem ser tomadas. Agora, sempre com a população organizada, né? Quando você tem a população consciente, organizada e mobilizada pelas suas reivindicações, você pode dar passos seguros em relação a essas questões. Mas estamos longe disso ou não? Por isso temos repetido insistentemente nessa eleição. Não basta votar, é preciso se organizar e lutar. E como? É preciso retomar as associações, os sindicatos, as associações profissionais, as organizações estudantis. Durante todo esse período do governo Lula, muitas organizações populares ficaram atreladas ao governo, né, na perspectiva de que, como você disse, um trabalhador na presidência fosse fazer as mudanças necessárias. Mas isso se frustrou, né? Nós vimos que o governo Lula tomou uma direção oposta. Ele se aliou aos banqueiros, às empreiteiras, né, que são os que financiam essas campanhas hoje, né? E não tratou dos interesses populares, daquelas reivindicações que levaram o presidente Lula à vitória eleitoral. Muito bem, vamos agradecer a participação do Ney Nunes, que veio ao SRZD, exemplo dos outros candidatos também, dizer aqui o que pensa de alguns pontos, evidentemente, ele que é do Partido Comunista Brasileiro. Muito obrigado por ter vindo e obrigado a você que nos acompanhou. Até logo. Eu que agradeço.